Peguei a primeira folhinha de vocês, primeiro slidezinho para dar uma analisada, tá? Então aqui, ó, introdução ao sistema respiratório, tá? Então vamos começar aqui falando primeiramente do sistema respiratório, depois as trocas gasosas, né? A ventilação pulmonar e por aí vai, beleza? Aí depois a gente vai para cardio, ver aquela pequena e grande circulação e depois a gente vai na próxima aula ver a parte de excitação cardíaca e linfático e imune, que ambos na verdade se completam. Belezinha? Ó, pegar então, a gente vai para o sistema respiratório, né, na parte da introdução. Primeira coisa que a gente aprende errado é essa parte aqui, quando a gente fala, por exemplo, do que é ventilação pulmonar, do que é respiração pulmonar. A gente já teve introdução quanto à respiração, quando a gente falou de respiração lá na parte de bioenergética. Por quê? Porque quando a gente fala de ventilação, é somente você puxar o ar pelas narinas, pelas fossas nasais, empurrar pela traqueia, brônquio, bronquíolo, até chegar nos alvéolos. Isso é ventilação pulmonar, beleza? É você levar o ar, ou seja, você empurrar o ar. Esse é o objetivo primeiro do sistema respiratório, fazer a ventilação. O que é isso? É pegar o ar externo, tentar purificar ele, deixar ele da melhor forma, para que ele chegue lá no nosso lindo alvéolos, e aí sim você faça a respiração pulmonar. Quando a gente fala de respiração pulmonar, a gente está falando realmente de trocas gasosas, tá? E quando a gente fala de trocas gasosas, essas trocas gasosas acontecem a nível celular. E a gente, lembra quando a gente comentou sobre isso lá na respiração aeróbica, né? De dizer, ó, as trocas gasosas, elas acontecem de forma a nível celular. Beleza? Então, os primeiros objetivos que você entender aqui sobre o sistema respiratório é esse. É entender sobre ventilação pulmonar, né? Levar o ar e a respiração pulmonar que ocorre a nível célula. No sistema respiratório, vamos ver que é os alvéolos. Já a gente fala sobre eles. Tranquilo? Quais são os termos que nós vamos utilizar para sistema respiratório? E que vocês vão, né, saber daqui para frente os outros. Quando a gente falar, por exemplo, de hipoxia, né? O que eu estou falando de hipoxia? As hemácias elas estão baixas. Vamos dar para um exemplo do tipo de que a gente vai usar na oxigenação. Se eu falo de hiperxia, é o aumento das hemácias, né? Se eu falo hipo, as hemácias estão baixas. Sempre relacionado à questão das hemácias, né? A maioria dos problemas respiratórios estão ligados à questão das hemácias também, devido ao transporte de gases, que é essa a função que ela faz. E se eu estou falando de hipoxia, por exemplo, eu vou ter as hemácias baixas, que provavelmente eu vou então ter um aumento dos radicais livres, né? Que eu posso ter, né, alguma infecção pulmonar, seja ela bacteriana, seja ela pelo próprio ar em si, né, que esteja causando isso. Tá? Quando você, por exemplo, viaja, né, você tem umas diferenças de concentração de hemácias. Se você mora, por exemplo, lá no 10º andar, quem mora no primeiro já vai ter mais hemácias do que você. Você vai precisar produzir mais. Nos primeiros dias o corpo sente, né? Quando vocês vão viajar para fora do Brasil, vocês que viajam direto aí, você sente que quando você chega em um local que seja mais baixo do que o seu, você também vai ter a necessidade de talvez estar produzindo mais hemácias do que antes, né? Então tem muitas essas deixas que a gente vai utilizar, mas que não se preocupe que é um tempo para nossas próximas aulas, beleza? Pega aí então essa parte onde a gente fala em relação à anatomia do sistema respiratório. Qual é a anatomia? A gente vai classificar cada um, tá? Ó, primeiro, vamos aí, cavidade nasal. O que é essa cavidade nasal? Número 1 aqui, ó. Número 1, cavidade nasal, ou também chamado de narina, ou também chamado de fossa nasal, tá? Quando a gente fala de fossa, não é porque aqui tem a bosta, não, viu? É fossa por lembrar realmente um tubo, né? Um tubo cilíndrico, aonde você vai ter, então, a filtragem do ar. Então, na cavidade nasal, você ainda não faz respiração, né? Isso está fazendo o quê? Está fazendo ventilação. Então, o primeiro órgão da anatomia do sistema respiratório é a cavidade nasal. Beleza? Então, cavidade nasal primeiro, ou também chamado de fossa nasal. Filtragem do ar em si. Beleza? O número 2, que é a boca. A boca também participa em relação ao sistema respiratório, tá? Importantíssimo para a gente aqui. Então, cavidade nasal, depois
boca. Observe que é por ela, né, que nós... Cadê o povo do grupo da rinite? É graças à boquinha, né, que a gente respira igual um peixe, com a boca aberta. É muito lindo, né? Então, ele participa sim. O problema é que quando a gente tem algum problema de infecção respiratória, a gente não consegue fazer uma filtragem boa do ar e, consequentemente, a gente vai desenvolvendo outras doenças, né? Outras alergias, beleza? Então, primeiro, a cavidade nasal ou fossa nasal. O número 2, a boca. O número 3, se a gente falar em relação à boca, realmente o propósito dela seria mais interligado à parte de expiração, né? Ou seja, colocar o ar para fora. Esse seria mais um papel importante. Porém, quando a gente tem algum problema que está com o nariz entupindo, né? A gente utiliza e muito a boca de peixe. Número 3, que já ouvimos falar sobre ele na aula passada, que é a faringe. A faringe ela também está relacionada ao sistema digestório, lembra disso? Então, ela está no digestório e está no respiratório. A laringe, número 4. Essa laringe aqui, ela tem a ver então com as cordas vocais. Em alguns animais, nós não chamamos de faringe, a gente chama de siringe, né? Os pássaros, por exemplo, chamam de siringe. Porque é onde vai dar o cantar dele, né? Então, alguns animais, os grilozinhos, por exemplo, né? Estão sendo muito falados. Bom, então o que acontece? Eles têm uma respiração filotraqueal, né? Depende muito da traqueia e da laringe para fazer a sonoridade, tá? Então, faringe, a função dela também está relacionada à parte digestória e respiratória. Lembrar disso, né? Quando você está comendo, ela fecha a parte respiratória e ela abre a parte digestória. Quando você está fazendo o inverso, né? Então, ela vai sempre trabalhar nesse sentido, de vice e versa, tá? Agora, se você for mudiça e abrir a boca e começar a falar na hora que estiver comendo, você pode abrir os dois canais e aí pode chegar assim, tá lá. Beleza? A traqueia serve também para encaminhar o ar, né? Importantíssimo para a gente. Então, encaminhar toda essa parte aqui, ó, é a traqueia, tá? Então, aqui, ó, a fossa nasal, boca, aí, mais ou menos por aqui a laringe, é isso? Aqui mais em cima, relacionado bem pertinho da boca mesmo, a faringe. E querendo ou não, esses dois caras também, a gente vai ver na próxima aula, né? Eles estão muito interligados às amígdalas, né? Então, por isso, observe que quando a gente está resfriado, a gente sente logo essas regiões aqui, né? Porque ela também está interligada às amígdalas, né? E as amígdalas são células também de defesas da gente. E querendo ou não, elas sofrem com isso, né? Então, ela dá aquela inchada boa e você fica legal, né? Traqueia. Lembrar que a traqueia ela é formada por um tecido cartilaginoso do tipo hialina. Já falamos sobre isso, né? Importantíssimo a gente relembrar. Tecido cartilaginoso do tipo hialina, né? É o que vai ter com maior frequência em todo o seu corpo, é esse tipo de cartilagem. Tranquilo, gente? Esse número que está abaixo aqui de traqueia, né? Eu não coloquei para vocês, mas vocês puxem mesmo. É geralmente nessa bifurcação, tá, gente? É nesse Vzinho mesmo aqui. É nesse encontro para sair para os brônquios, onde você vai encontrar uma estrutura que foi ela que descobriu, que então recebeu o nome de estrutura chamada de carina, né? Por ser encontro de alguma coisa. Então, há o encontro que vai se bifurcar nessa chamada árvore brônquica. Observe por que árvore brônquica, porque realmente parecem uns galhos, né? Ramificados. E aí, ó, essa estrutura aqui é esse encontro que a gente vai chamar ela de carina. Belezinha? O 6 ainda não está tendo trocas gasosas, tá, gente? Toda essa parte que a gente está falando aqui, ela ainda só está impulsionando, só está ventilando o ar, tá? Ele está levando o ar apenas. Quando ele chegar aqui, ela vai se ramificar, né? Nos dois pulmões. Essas ramificações, esse é o nome de quê? De brônquios, que é o número 6, tá? Então, essas ramificações mais grossas são chamadas de brônquios. Quando ela vai afinando, quando você vê que tá aqui bem fininho, tá vendo? Essas ramificações menores, bem fininhas mesmo, os galinhos bem secos, bem fininhos, nós chamamos eles de bronquíolos. Então, o brônquio é a ramificação mais grossa. E aí, quando ela vai afinando, chega lá quase na pontinha, são os bronquíolos, tá? E aí, você vai me colocar aí que do lado, ou na verdade, perto, né, aos bronquíolos, a gente vai ter os alvéolos. Deixa eu desenhar aqui mais ou menos para vocês. Então, a gente descer pela traqueia, tá?
ramificou-se nos brônquios. Quando chegar, vai se ramificar mais ainda nos galhos bem fininho. E aí você vai ter os bronquíolos. Beleza? Perto desses bronquíolos, você vai ter, então, os alvéolos, gente. Os alvéolos, eles são umas bolinhas que ficam próximo ao bronquíolo. Na verdade, junto, né, ao bronquíolo. Então, deixa eu colocar de outra cor aqui. Eles ficam bem junto aos bronquíolos, né? É os pontinhos mesmo. Então, vai ficar bem perto dos bronquíolos. E é aqui, é nessa área, né? É aqui, ó, que vai ter umas bolinhas perto dos bronquíolos. É lá no finalzinho mesmo. É nessa área onde você vai ter, então, as trocas gasosas. É nos alvéolos, onde vai ocorrer o que nós chamamos de hematose. Certo? O que é hematose? São as trocas gasosas. E o diafragma, qual seria então a função dele? O diafragma, ele vai entrar principalmente naquela questão, né, voltada para a ventilação pulmonar. Né? O ato de você inspirar e expirar, ele dá uma controladazinha aí nisso. E ele é muito importante para os cantores, né? Quem é da área musical faz muita técnica para usar o diafragma para cansar menos, né? Devido a essa questão da inspiração e da expiração, já que a função dele também está relacionada com essas áreas aí. Ela é bem fininha, uma camada bem fininha que existe, né, do diafragma. A gente vai ver qual a diferença dele, o que acontece com ele, não tem expiração, não tem inspiração. Não se preocupe, tá? E lembre-se, envolvendo os pulmões, né, envolvendo essas camadas aqui, você vai ter, então, as pleuras. É uma membrana bem fininha que envolve os pulmões e ela é chamada de quê? De pleura, tá? Então, a pleura que vai envolver, então, esses pulmões. Lembrar que, qual é a diferença do pulmão esquerdo para o pulmão direito? O pulmão esquerdo vai ter duas pleuras, porque, querendo ou não, ele vai estar relacionado também à parte esquerda, né, do seu coração, onde vai estar oxigenando para todo o corpo. É por isso que ela tem uma membrana a mais por conta disso, tá? Mas não fale diferenciar em nada. Ele tem um aspecto esponjoso mesmo, para quem já viu um pulmão, né, de boi ou quem já foi na feira e observou, a gente vê que realmente esponjoso é daquele mesmo aspecto nosso, tá? Então, tem realmente aquelas membranas que estão revestindo, que é uma membrana bem fininha para proteção em si dos nossos pulmões. Belezinha, gente? Quanto a essas duas áreas aí de boa, já já entra para a aula 2, não se preocupem.